Oi, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Oi, Marlene. Tudo bem? Percebeu como que eu passo de um lado para o outro rapidinho? Acabamos de sair de uma prática e agora vamos aqui fazer uma pequena live. Que eu quero falar? Sobre as consequências de quem interrompe uma vida. Não tem coisas aqui que eu não posso falar totalmente, abertamente. Vocês já perceberam aí que tem pessoa que está sofrendo, né? Não, a gente está sendo. Oi, Celso, boa noite, bem-vindo. A gente não pode falar certas coisas abertamente, mas eu vou falar aqui para vocês sobre as consequências dentro do conhecimento da lei do desdobramento do tempo e do duplo, para vocês saberem as consequências disso, sobre todos os debates que estão tendo por aí, sabe, sobre gravidez, filho, vocês entenderem, tá? E aquele assunto que eu já falei em outras lives sobre o Abel, Caim que matou Abel. Caim que matou Abel. E pra vocês terem uma ideia, quais são as consequências dentro da lei do desdobramento do tempo para quem faz isso. Tem algumas partes que o Jean-Pierre cita, não pense, tem uma frase que ele dá, né? Assim, é de praxe essa frase. Não pense em fazer ao outro. Oi, Rita, tudo bem? Bem-vinda. Não pense em fazer ao outro aquilo que você não quer que o outro pense em fazer a você. Gente, é pensar, não é fazer. Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro faça a você. Não é isso, é pensar. Não pense em fazer ao outro aquilo que você não quer que o outro pense em fazer a você. Como eu disse na outra live, por exemplo, tem pessoas que podem entrar aqui e tem pensamentos ruins a respeito da gente, de outras pessoas, tá com más intenções, assim, não assim a respeito da gente, em fazer mal em a outra pessoa. Ela está, assim, o pensamento é oculto, ninguém está vendo o seu pensamento. Mas este pensamento, ele está sendo gravado no seu corpo energético. E você pode viver essa experiência quanto qualquer outra pessoa no planeta. E você é cúmplice desse acontecimento. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa que teve aquele pensamento, ele não é só seu. Os pensamentos não são exclusivos nossos. Inclusive, os pensamentos não são nossos, são influências que vêm do futuro. Vêm do futuro. E vêm do nosso duplo. Porém, os pensamentos que o nosso duplo nos manda, as informações, pensamentos são informações que vêm em tempos imperceptíveis. Tempos imperceptíveis são as aberturas temporais que o Jean-Pierre fala, que vem essas informações. E o que eu falo, sempre já falei, pensamentos são energias em movimento. E isso tem consequências. Tem consequências. Tanto para a pessoa que está alimentando esse pensamento, quanto outra que entra em ressonância com ele. Então, essa parte que eu coloquei aí como tema é pessoas que tiram a vida do outro, seja ela qual for.
as consequências é pesadíssima, tanto aqui em vida quanto depois. As consequências, gente, são terríveis e pesadas. Para vocês terem uma ideia, são terríveis e pesadas. A pessoa que faz isso, ela interrompeu as experiências que aquela vida, que aquela pessoa ia viver. Seja ela qual for, seja ela que está aqui dentro, ou seja ela que já está fora. Interrompeu a pessoa que interrompe a experiência de vida do outro, as consequências são terríveis. Esta pessoa vai levar para a eternidade. Eternidade seria um tempo sem fim. É como se ela entrasse num vácuo e aquilo vai ficar na sua... O inferno é aqui, ó, na consciência. O tempo todo na consciência. Consciência pesada, consciência pesada. Isso vira um inferno. É um inferno da própria pessoa. Porque ela interrompeu as experiências, a vida daquela outra pessoa. E não é só quem faz isso, quem está por trás também, que leva as pessoas ao sofrimento, leva as pessoas a fazer certas coisas, que não dá para falar aqui abertamente, leva as pessoas ao sofrimento, leva as pessoas a perderem as suas próprias vidas, também é responsáveis e as consequências são catastroficamente gigantes. Gente, isso é muito, muito pesado. Se as pessoas soubessem disso, jamais pensaria em fazer isso. E o Jean-Pierre, ele cita a parte de Abel, Caim, que matou Abel. É esse potencial, por causa desse acontecimento lá com Abel e Caim, é esse potencial que está reverberando pelo universo até hoje. O que ele fala? Se toda a humanidade não pensasse em assassinato, não existiria esse potencial. Os nossos duplos apagariam esses potenciais no futuro e não existiria mais assassinato. Porém, teria que toda a humanidade não pensasse mais sobre o assunto. Quando a gente fica pensando sobre algo, você está fabricando isso no futuro. Ou você vai viver essa experiência. Gente, o primeiro a viver é a gente. O primeiro a experienciar aquilo que a gente fica alimentando os nossos pensamentos é a gente. Por isso que não pode ficar desejando mal para o outro, pensando mal do outro. Quando você fica alimentando isso, ou você ou qualquer outra pessoa no planeta vai viver essa experiência. E você é cúmplice, aquele que entra em ressonância com esses potenciais é cúmplice desses acontecimentos. Nem de longe a gente imaginava isso. Gente, quando eu fiquei sabendo desse assunto, entendi como funciona isso, eu fiquei assim, chocada. Sabe quando você às vezes está assistindo TV, assistindo algum jornal e vê passar lá esses acontecimentos e nem passa pela sua cabeça que você está fazendo parte daquilo lá, que você é cúmplice. Olha, é assim, estarrecedor. Muitas pessoas não assim, pode criticar e falar, eu não aceito isso não pode ser. E é. Isso aqui é um estudo científico, gente. É um estudo científico que foi publicado em revista científica.
esse estudo da lei do desdobramento do tempo do Jean-Pierre, que fala sobre o duplo, a existência do duplo, que os nossos pensamentos estão fabricando o futuro e que o duplo é a nossa parte desdobrada. Já falando que é duplo, né? É a nossa parte desdobrada, é o nosso duplo. Se as pessoas que cometem essas atrocidades soubessem do que as aguardam no futuro, no final do seu desdobramento, elas iam ficar estarrecidas e apavoradas. Vai ficar longe, não precisa a gente julgar, isso não é um julgamento, não é uma crítica, é uma realidade, Vai ficar longe do Criador, longe da luz, nas trevas, muito assim. Quanto maior é a consequência, mais longe fica do Criador e da luz. Mais longe fica. O que se percebe? É uma aceleração do tempo. O que dá a entender? Do passado para o futuro, o tempo vai se acelerando e cada passado tem uma velocidade, aí tem 4 velocidades, até chegar onde que nós estamos no 4º tempo. Até chegar ao 7º, também vai acelerando. E assim, passado luminoso, e isso vai se escurecendo até o final. Quanto mais para o futuro for, mais escuridão é. Mais escuro é. É como se você fosse cada vez mais para o abismo, cada vez mais para o abismo. Quanto mais para o abismo a pessoa vai, mais na escuridão ela está adentrando. E isto, gente, são consequências, essas... Como que eu vou pôr aqui para vocês? São consequências do tipo, da qualidade dos pensamentos. Pensa que os seus pensamentos tem alguma consequência só agora? Não. Tem consequência até depois da morte. Até, o Jean-Pierre não coloca nesse sentido que eu estou falando para vocês aqui abertamente. Até depois do seu desdobramento, no final do seu desdobramento. O que é isso? A gente está desdobrado em 2. Tem o nosso duplo. No final, a gente vai se reunificar. Porém, tem pessoas que não vai se reunificar com o seu duplo, mas vai para as trevas. Vocês estão entendendo? As consequências dos nossos pensamentos não acontece só enquanto a pessoa está viva. Não. Vai para depois também. E antes de você ter um comportamento, antes de você fazer algo, você pensou antes. Então, as consequências não estão só no ato em si, está no pensamento. Imagina o peso que essas pessoas vão levar para a eternidade, um tempo sem fim, que não tem tempo e nem espaço, não tem tempo e nem espaço, quer dizer, parou, vácuo, parou. As pessoas que interrompem vidas. Estou falando do geral, Quem? Todos os envolvidos. Não posso falar aqui abertamente. Todos os envolvidos vai levar as responsabilidades e vai receber as consequências. É muito pesado. Gente, quando eu comecei a estudar sobre isso e a pesquisar, é de deixar assim você estarrecido. Não precisa você sair julgando ninguém. Cada um julgar, condenar, criticar. Essa mania que a gente tem de olhar para o outro criticando e julgando, esquece. Já ouviu aquele ditado, assim, muito verdadeiro, que cabe aqui dentro desse estudo? Quem planta, colhe.
quem planta, colhe. Aquilo que você planta, você vai colher, mais cedo ou mais tarde. Gente, e o pensamento é uma semente. Eu tenho aí, ó, postagens aí no meu Instagram que eu falo sobre isso daí. Que o pensamento é uma semente. E ainda eu falo que o pensamento é regado com as emoções de ódio, de rancor, de amor. O que você colocar, ele é regado, você fertiliza ele com as emoções. E aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai germinar. Germinar. Então, esse ditado popular, ele cabe certinho aqui. Quem planta, colhe. Aquilo que você plantar, você vai colher as consequências. E as consequências de quem interrompem uma vida é terríveis. Você leva para a eternidade, porque você interrompeu uma vida. Seja como for o seu envolvimento nesta interrupção. Só queria deixar esse alerta para vocês. Compartilha, gente, essa informação, esse vídeo, passa para outras pessoas, para que chegue essa informação em outras pessoas. E só de pensar, um exemplo que o Jean-Pierre, já falei também em outras lives, que ele dá. Uma pessoa que não gosta da sogra, e aí a sogra é muito chata, aí dá vontade de pegar e matar essa sogra. Só que a pessoa só pensou, ela não matou a sogra. Porém, ela fica sabendo que, por exemplo, lá na Rússia, é dessa forma que ele fala, uma pessoa matou a sogra. Esta pessoa que pensou, mas não cometeu, é cúmplice daquele acontecimento. E imagina quando a pessoa que realmente faz. Vocês estão entendendo? A responsabilidade no pensar não é só no ato em si, não é só no falar, que vai fazer, mas não fez. Não é só o fazer. Quando a pessoa faz, quando a pessoa fala, ela já pensou. Então, o pecado, a consequência não está só no ato em si e no falar, está no pensar. Eu também já fiz aí um vídeo, uma live, falando sobre... Oi, Denis, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Sobre a responsabilidade no pensar e o que significa pecado. O pecado não está só no ato em si, no comportamento em si, está no pensar. Antes da pessoa fazer algo, ela pensou. Tudo bem, Denis? Tá sumido? Entra lá no meu grupo para você acompanhar as minhas informações, tá? O link tá na bio aí, tá bom? Não sei se você já está lá. Vocês entenderam aqui o tamanho da responsabilidade? Muitas pessoas ficam condenando, criticando e apontando o dedo. Aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Mas só de julgar o outro, só de pensar em julgar o outro, pensar em fazer algo para o outro, você já está se condenando. Você já está plantando uma semente no futuro que você pode colher, tanto em vida quanto depois do seu desdobramento. Se vocês soubessem a seriedade desse estudo, gente, ele é muito profundo, sério e, assim, de transformação, tanto física quanto espiritual. Você não será mais o mesmo quando você entende esse assunto da lei de desdobramento do tempo e do duplo. Não se encaixa aqui, como fala, você vai esquecer
de lei da atração, de física quântica, de poder da mente, poder mental, você vai ver que é algo, assim, totalmente espiritual. Por isso que muitas pessoas que ensinam isso, falam que não adianta você estar aqui no ego querer manifestar as coisas. Não é o nosso ego que manifesta as coisas. Quem manifesta, quem traz o nosso futuro? O nosso duplo, o nosso eu desdobrado. Vocês entenderam? Já percebeu, já viu aí acontecimento de pessoas que aconteceu esses dias por aí, né? Que foi fazer o mal para o outro e caiu assim. É o duplo, interrompendo a situação. Sabe, para fazer mal para o outro e acabou dando um piripaque, caiu. Não quero ficar falando abertamente isso aqui, que é muito pesado assim, para vocês entenderem. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? É um alerta, gente, é um alerta. Tome cuidado, ó, de interromper, sabe? Interromper aquilo que está vindo à vida. Você pode... Por isso que fala que tem pessoas que ficam com problema psicológico. O que é problema psicológico? Peso de consciência, a acusação, peso. Porque a pessoa se sente com a consciência pesada. Fica com problema psicológico, pode até fazer coisas com ela mesma. Tanto quanto adulto, quanto pequeno, quanto todos os tamanhos, todas as idades. Vocês estão entendendo? A consequência é enorme. A pessoa leva isso para a eternidade, gente. Leva para o outro lado da vida. O pensamento não tem consequência só enquanto você está vivo. Não. Os pensamentos vão te levar, vai ter consequência até depois da sua morte, do final do seu desdobramento. Isso é um carimbo que está cravado no seu corpo energético. Todo o pensamento que a gente tem fica gravado no nosso corpo energético. Porém, alguns que a gente atualiza. Conforme vai passando o tempo, a gente atualiza. Nós podemos não atualizar, mas qualquer outra pessoa no planeta está atualizando esses potenciais. E a gente é cúmplices desses acontecimentos. Percebeu o tamanho do peso? Percebeu a responsabilidade? É muito mais do que vocês imaginam. Isso vai muito longe. E este conhecimento é uma das informações que fala no Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? A descoberta do que estava escondido, do que estava oculto. Está vindo tudo à tona, para ninguém ficar inocente. As intuições, ô Denis, são informações vindas do seu duplo. As intuições, premonições, são informações que vêm por aberturas temporais em tempos imperceptíveis, enviadas pelo seu duplo ou pelos seres de luz, que o Jean-Pierre fala que são amigos do nosso duplo. Que são poucos, tá? Tem muito mais seres das trevas do que seres de luz. Tá ok? Presta atenção. Observa. Quando você vai fazer algo que você sabe que não é bom, você sente. Você sente. Pode perceber, pode fazer essa observação que você vai ver que é verdade. Quando você vai fazer algo que você sabe que não é bom, você sente essas intuição, essa voz interior. Sabe quem está passando essa informação para você? Seu duplo. Olha, não faça isso, não faça isso. Isso não é bom. Mas a gente é teimoso, você é teimoso, você vai e faz. E aí você sofre as consequências. Por que vem essa vozinha interior? Porque o nosso duplo, a nossa parte desdobrada,
sabe do peso das consequências dos nossos pensamentos. Por isso que o Jean-Pierre fala que o que devemos fazer? Ter pensamentos benevolentes com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Tá ok, gente? Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, eu sempre estou falando, pega o link aí na minha bio e entra nas aulas para vocês aprender mais profundamente esse assunto. O Jean-Pierre, ele tem 4 livros, só um que é traduzido para o português. O que eu fiz? Eu fiz uma sequência de aulas explicando todos os outros livros dele. Inclusive um livro totalmente científico, que só tem gráfico e cálculos matemáticos, letras gregas, explicando, esse livro científico, ele está explicando como ele descobriu a lei do desdobramento do tempo e tudo que envolve esse assunto, e principalmente o duplo. Ele está explicando cientificamente. Ele fez esse livro para cientistas. E aí eu compilei todos esses livros e aí eu montei umas aulas em cima desses livros para explicar, que assim são bem complexos em alguns assuntos. E a relação desses assuntos com a Bíblia, com o que está na Bíblia e com os acontecimentos, os últimos acontecimentos, que são os acontecimentos apocalípticos. Inclusive, ele diz que todos esses acontecimentos apocalípticos, que está escrito na Bíblia, que pode vir a acontecer, e já está acontecendo por aí, devido à qualidade dos tipos de pensamentos que toda a humanidade teve de 25.000 anos, 25.920 anos até agora. Todos esses potenciais, como ele fala, estão vindo à tona. É o que diz o Apocalipse, que ele fala, Apocalipse. O que é isso? É a descoberta do que estava escondido, oculto. Então, o que significa isso? Nós estamos num período que devemos deixar o nosso duplo consertar esses potenciais catastróficos que toda a humanidade criou durante todo esse período. Porque senão nós vamos sofrer as consequências desses potenciais. Quem faz esse conserto, quem vai melhorar isso, quem melhora isso, quem ajuda a consertar, a tirar do nosso futuro, é o nosso duplo. E por desconhecer a sua existência, por desconhecer, não prestar atenção nas informações que o nosso duplo envia para a gente, viu, Denis? Através da intuição, da premonição. Quando você vai fazer alguma coisa, você sente, você ouve aquela vozinha, você sabe que tem uma vozinha interior, só que você não presta atenção. É tudo informação do nosso duplo. E por desconhecer isso, nós podemos sofrer consequências catastróficas por causa da qualidade dos nossos pensamentos. Imagina as pessoas que interrompem vidas. É pior ainda. Encerrando, gente, encerrando aqui. Acessem aí o link na minha bio e no meu canal no YouTube tem uma playlist, duas. Tem vídeos, tem lives que eu coloco lá tudo sobre a lei do desdobramento do tempo e o duplo. E tem outra playlist que tem palestras, vídeos, conferência do Jean-Pierre falando sobre isso. E o que acontece? Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, clica aí no link, se inscreva nas aulas, nas práticas de quarentena, onde você vai aprender a se conectar, entrar em conexão com o seu duplo, aprender a prestar atenção na sua intuição. Gratidão para você, Denis. Vai lá, assiste lá minhas aulas, tá bom?
para você ter essa conexão com o seu duplo, essa informação, para você aprender a deixar o seu duplo corrigir os potenciais que você fabricou e que a humanidade fabricou e que pode trazer consequências catastróficas para nós nesse período que nós estamos vivendo, que é um final de desdobramento do tempo. Encerrando, os seus pensamentos, as qualidades dos seus pensamentos não têm só consequência enquanto você está vivo. Não. As consequências vai até depois da sua morte, que é o final do seu desdobramento. E para quem interrompeu vidas, as consequências ainda são maiores. Quanto mais potenciais catastróficos você fabricar, mais longe do Criador e da luz do seu duplo você vai ficando. Mais longe você vai ficando. Isso agora e também depois. Depende da qualidade dos seus pensamentos, não é do seu comportamento, das suas obras. Não. Começa no pensamento. Ok, gente? Beijo no coração de todos, boa noite e até amanhã.